Fala Tricolada, tranquilinho, Alexandre Antônio na área, mais um vídeo aqui no canal da Família Tricolor. Sejam muito bem-vindos, sinta-se em casa, se quiser ficar, se inscreva no canal, não paga nada, deixa aquele like maneiro que vai me fortalecer pra caramba e se puder assistir um comercial apenas desse vídeo, ficarei muito grato. Então vamos pro vídeo, que é um vídeo informativo, trazendo sempre notícias do Fluminense, porque o foco do canal é o Flusão. Então o Nenê, cara, o Nenê saiu machucado ali no final do primeiro tempo, mais uma lesão muscular no grupo aí, nesse elenco, é preocupante, tem que ver, tem que rever aí a preparação física do Fluminense, muitas contusões, vamos ver agora com esses intervalos de uma semana para outra de jogo, com a semana livre para treinos, a rapaziada pegue leve e se prepare melhor fisicamente para evitar esse tipo de contusão, que é muito chato desfalcar o time. Por exemplo, o Nenê é o artilheiro da equipe no ano, né, na temporada. Então é um desfalque aí para a equipe. Então vamos lá. O Nenê teve detectado uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Olha só, o meia passou por exames na data de hoje que confirmaram o problema. Segundo o clube, o Nenê já iniciou o tratamento com o departamento médico do Fluminense. O Fluminense não informa prazo estipulado para a recuperação, mas a tendência é que desfalque a equipe por pelo menos algumas partidas. Vamos lá, se for grau 1, é igual o caso do Iago Felipe. Ficou uma semana fora, aí já está entregue a preparação física, já está treinando com o grupo, já saiu da preparação, já está com o grupo treinando e pode jogar até no próximo domingo. Mas aí tem a idade do Iago, que está na casa dos 20 anos, e a idade do Nenê, que já é um trintão, né? 39 anos de idade, já está partindo para os 40. Mas aí, quem a gente vai colocar no lugar do Nenê? A pergunta que se faz. A gente tem algumas opções. Tem o Ganso, que entrou muito bem no final do jogo. Tem o Iago, que provavelmente jogará a próxima partida. Tem o Marcos Paulo, que fez um bom jogo. Essa última partida do Marcos Paulo deu esperança para a torcida. O Miguel, que é pouco usado. Tem até o próprio Araújo, que pode recuar ali para o meio de campo, fazer essa função no meio de campo e abrir espaço na direita para jogadores de velocidade. Temos o Wellington Silva pela esquerda, ou mesmo o Wellington Silva pela direita. O Caio Paulista também pode jogar para aquele setor. E o Michel Araújo ali no meio de campo, que dá um dinamismo maior. O Ganso, a gente vai ganhar o que com o Ganso no meio de campo no lugar do Nenê? Organização tática, um bom toque de bola, um toque refinado, uma inteligência maior no meio de campo, porque é realmente a função dele ali. Ali é a posição do Ganso ali na minha cancha. Já o Iago a gente vai ganhar intensidade, velocidade, correria. O Iago também pode suprir a ausência do Dodi, que não vai jogar, porque o Dodi está suspenso, o Fred está suspenso e agora o Nenê com esse problema muscular. Então o Iago voltando vai poder dar essa velocidade, esse poder de marcação ao meio de campo do Fluminense. E o Iago também é um meia, né? O Iago sabe chegar à frente para tentar auxiliar os atacantes. O Marcos Paulo, a gente tem a esperança de que esse gol que ele fez o reanime, que dê ânimo para ele, para o decorrer do campeonato, porque já que ele não foi vendido, ele precisa pensar numa renovação, numa extensão de contrato com o Fluminense e volte a fazer o seu bom futebol, porque só jogando bem o Marcos Paulo vai poder ser vendido e ser valorizado. Então o jogador precisa ter essa inteligência para que ele jogando bem, tudo vai correr bem para ele e para o Fluminense também. Já o Miguel, o que esbarra no Miguel para ele suprir essa ausência do Nenê por esses jogos é o pouco uso do Miguel, né? O Miguel é pouco utilizado, não entra nas substituições, é sempre a última opção, então ele é pouco usado, então é bem difícil a utilização nessa função, pela pouca idade e por estar bem claro que não é o jogador da preferência do treinador. Já o Araújo, como eu falei, pode ser muito bem utilizado ali no meio de campo e ter uma preferência legal, que ele está acostumado com esse grupo, já tem um entrosamento, é só fazer a função ali no meio de campo de meio atacante, que ele sabe fazer, ou de meio armador. E aí, para o Fluminense pode pintar uma graninha aí com relação ao Pedro. O Flamengo vai efetuar o poder de compra, aí, o contrato que ele fez com a Fiorentina de empréstimo, vai exercer a compra do Pedro. E quantas vezes o Pedro for vendido, não interessa para quem for, o Fluminense vai receber uma parcela desse dinheiro porque conseguiu segurar uma parte dos direitos econômicos do jogador, que nesse momento é 20%. Mas espera lá,
O Fluminense não vai receber 20% do valor da venda. Já explico para vocês. Quando o Fluminense vendeu o jogador para a Fiorentina e depois a Fiorentina repassou para o Flamengo emprestando o jogador, com essa cláusula que após o empréstimo o Flamengo poderia efetuar a compra do atleta, o Fluminense combinou com o clube italiano que ficaria com 20% dos direitos econômicos do Pedro. O Tricolor e o Arte Sul, que é dos que tinha uma parcela, uma porcentagem dos direitos econômicos do atleta, acordaram dividir o valor obtido em uma futura venda. Caso o Pedro fosse vendido novamente, ficou combinado entre Fluminense e Arte Sul que eles iriam dividir esse valor, essa porcentagem, vamos assim dizer, de 20% que eles combinaram lá com os italianos. Então o Fluminense vai receber 10% do valor da venda e o Arte Sul os outros 10%. Então não é um 20% que o Fluminense vai receber. Na época, o presidente do clube, o Mário Bittencourt, que foi quem vendeu o Pedro para o clube italiano, ele explicou, e eu vou abrir aspas a ele, sobre a explicação dessa divisão aí com o Arte Sul. Ele diz o seguinte: nós ficamos com 8 milhões de euros pela nossa parte e o Arte Sul ficou com 3 milhões de euros. O Arte Sul ficou com uma parte menor da venda aí do jogador. O Arte Sul aceitou ficar com uma parte menor pelos seus 50%. O Arte Sul tinha 50% do Pedro e aceitou receber um valor inferior. Além disso, ficamos com 20% dos direitos econômicos para lucrar com uma futura venda do Pedro. E é isso que vai acontecer agora. E lá na frente, segundo o Mário, dividiremos o valor com o Arte Sul. Fecha aspas. Foi a explicação que o Mário deu. Então, pelo Arte Sul ter 50% do jogador na época da venda e aceitou receber uma quantia menor, por exemplo, o Fluminense recebeu 8 milhões de euros e o Arte Sul aceitou receber 3 milhões, o Fluminense fez o seguinte: olha, estou aqui com 20% dos direitos econômicos do Pedro, você recebe um valor menor agora, mas no futuro, numa futura venda do Pedro, a gente racha esses 20%, eu recebo 10% e você recebe os outros 10%. Sacou? Daí o João Eduardo Gurgel explica e dá os valores possíveis que Fluminense e o Arte Sul vão receber. Vou abrir aspas aqui também para o Twitter dele, que ele diz o seguinte: a cláusula de compra do Pedro com o Flamengo é de 10 milhões de euros, que dá o que em reais? 67 milhões de reais na cotação atual. 67 milhões de reais. Ponto. Daí o Flu tem 20% da negociação, mas por acordo feito com o Arte Sul, o valor dessa venda será dividido pela metade. Ou seja, dos 13 milhões e 400 mil reais que o Flu iria receber, na verdade, ele receberá metade, que gira em torno de 6 milhões e 600 mil reais. Então, 6 milhões e 600 mil vai para o Fluminense e o restante vai para o Arte Sul. Então foi isso que foi o combinado e é isso que o Fluminense vai receber. É uma boa quantia, uma quantia interessante que vem em boa hora para o Fluminense que está em dificuldade. E quantas vezes, certamente o Flamengo vai contratar o Pedro, vai fechar essa compra, efetuar essa compra, pensando em vendê-lo futuramente. Esse garoto já foi convocado para a seleção brasileira, vai se valorizar cada vez mais e o Flamengo vai querer lucrar no futuro. E no futuro o Fluminense vai continuar recebendo dinheiro, porque na hora da negociação com o time italiano conseguiu segurar uma porcentagem dos direitos econômicos. Então, a boa notícia é um dinheiro que vem aí para ajudar muito o Fluminense, que está precisando. E vamos falar agora do Sub-17? Falamos ontem do Sub-20 e hoje é do Sub-17, que pela categoria, disputando um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, venceu o Cruzeiro fora de casa por 1-0. O jogador Abner entrou no segundo tempo, estava no banco de reserva, entrou e decidiu o jogo lá no finalzinho. O Fluminense tentou, martelou, chutou, o goleiro do Cruzeiro pegou tudo que você possa imaginar, menos o gol do Abner. Então Fluminense 1-0, agora o Fluminense é o segundo colocado no grupo B, com 12 pontos. Parabéns aí para a molecada. Então vamos para a escalação da garotada que entrou em campo? Então o Fluminense jogou com Caio no gol, o lateral direito o Daniel, a dupla de zaga é o Justin e o Joyson, e o lateral esquerdo é o Jefité. O meio de campo, Pedro Rocha, o famoso Metinho e o outro famoso Arthur. E no ataque, Kaique, Matheus Martins e João Neto. Esse foi o ataque do Fluminense
e belíssima vitória, parabéns à garotada, já está em segundo lugar e vamos aí, sub-17, sub-20, vamos galgando posições, vamos ser campeão dos dois, combinado? E você, já deixou aquele joinha maneiro, já se inscreveu no nosso canal? Então se deixou, meu muito obrigado, até o próximo vídeo e eu tô indo.